E aí, esquadra, Cripto Trader, Cripto Esquadra. Felipão, tudo bem, né, meu amigo? Tudo certo, tirando as quedas do mercado cripto, né? Grandes oportunidades vindo por aí, né? Galera provavelmente está que nem a thumb do vídeo de hoje, né? Com as mãos na cabeça, as mãos para o alto, rezando, acendendo velas para o mercado Mercado voltar a subir, desabando, né? derretendo. Ontem para hoje caiu quanto? 20%? Mais do que 20%? Não, como é que tá? Cara, ontem a gente fechou uma queda aí de 15,5%. Ontem 6, a gente fechou em 2 dias, né? A semana aí tá com 20% de queda. Vamos abrir o candle da semana Meu aqui. Deus. Ela deu uma retraída, né? Tá com até o momento aí 15,3% de queda. Até agora, este exato momento. Filipão, eu vou tentar explicar com bastante humildade o que muda em nosso método, essa queda monumental, histórica do Bitcoin. Seguinte, sabe o que muda você, que é a esquadra que está nos assistindo? Não muda nada. E isso não é para conversa fiada ou para tranquilizá-lo. É igual quando tu vai no médico, tu tá quase morrendo, tu tá muito na merda. E aí, eu tô muito acostumado com isso. Eu tenho minhas irmãs são médicas, meu pai é médico, família toda é médica, então. E às vezes, quando a gente tá sentindo dor, tá sentindo algo diferente, ou eu percebo que algum familiar tá passando por isso, e aí você vê na cara do médico que ele tá tentando te tranquilizar, ele não tá falando a verdade. Dando Por uma quê? tapeada, né? Uma tapeada brava, porque faz parte do processo, porque psicologicamente, se ele te jogar ainda mais para baixo, pode ser que aquilo ali gere uma sequela e aí sim se torne irreversível. Então isso é muito sério, a questão da tranquilidade que o médico precisa passar. E aqui nós estamos ao lado do doutor De Carli, então ele é o mestre, ele é o doutor nas criptos, e ele, claro, ele precisa tranquilizar. Eu também preciso tranquilizar, responsável aqui pelo portfólio não, né? Pelo método em si, né? Ajudei a construir, a formatar, a modelar todo esse método que o Felipe já vem colocando em prática há muitos anos, e num contexto global de investimentos, que é o que eu fico bastante à frente, realmente não tem o que fazer. As oportunidades começam a aparecer justamente agora. Agora separa o joio do trigo. É o que a gente fala. Momentos de oportunidades estão aparecendo, momentos também de desespero, é o que está acontecendo tudo junto. Então, aproveitem porque está realmente em promoção. Ah, mas eu não acredito que o Bitcoin vai voltar a subir. Então, fica de fora, meu amigo. Fica de Fica de fora. fora. É isso aí, fica de fora. Fica de Se o cara fora. não tem, é que assim, tem que ter um estômago, né? Porque assim, o mercado Claro. cripto, ele é diferente, né? Quando a gente tem quedas assim, ele é bem diferente do mercado tradicional. Notícia, alguma coisa Sim. mais específica, né? Mas um simples, não digo simples, né? Porque assim, ó, eu venho largando, né, bastante conteúdo lá sobre o cenário macro lá no grupo, né? O pessoal tá acompanhando até em alguns horários inoportunos lá, mas pessoal, é o horário que eu tô, né? Ali garimpando informação para vocês e eu mando assim que eu as tenho, né? Então, às vezes é um horário meio insalubre ali, mas, né? Não quer dizer que vocês tenham que ver naquela hora, né? Mas eu tô largando bastante. O pessoal tá vendo hoje, eu falei na sala ao vivo sobre isso aí. Trouxe algumas imagens ali, até se a gente quiser mostrar isso aqui depois, né? Sobre o ciclo econômico, né, e os ciclos de mercado, que eu acho que são bem relevantes para o momento macroeconômico que a gente está vivendo, tá? Isso aí eu passei lá, postei também no nosso Instagram, e fiz um post lá bem interessante sobre o ciclo econômico. Então, hoje o mercado cripto, ele está, bem dizer, nas mãos, né, do mercado tradicional aí, né? A gente sabe que tem uma dependência, né, principalmente dos grandes investidores, né? É uma tendência eles saírem, né, do mercado de alto risco, né, que é o mercado cripto, eles saírem temporariamente desse mercado, né, para proteger o patrimônio, né? Nós que somos early adopters, né, somos holders de Bitcoin, a gente, principalmente eu, né, eu já passei por situações como essa, então assim, ó, cara, a melhor coisa que tem é tu ter passado uma vez por isso aí. Depois, no próximo ciclo lá de queda, quem sobreviver esse aqui pode ter certeza que no próximo vai estar jogado para trás, assim, ó, botando as mãos para cima.
pô, cai mais, que eu quero comprar mais. Cara, é uma grande oportunidade de aumentar. Aí eu nesse ciclo aqui, hoje eu acabei de transferir para minha hard wallet lá, mais uma fração ali de satoshis, tá? Eu completei somente nesse ciclo aí, já meio Bitcoin acumulado, somente nesse ciclo, né? Fora o que eu já tinha lá dos outros ciclos, né? E acumulei um total aí já de 10 Ethereum nesse ciclo também. Já transferi tudo para minha hard wallet lá. Então, cara, holdar. Agora é a hora, né? Acredito muito, o Bitcoin não perdeu seus fundamentos, né? Muita gente. Hoje eu ainda li uma matéria de novo, né? Naqueles portais lá, porra, acho uma baita de uma sacanagem, né? Portais especializados em cripto falando, o Bitcoin morreu. Eu acho que é mais aquele negócio para chamar atenção, né? A thumb para chamar atenção do público, né? Porque, pô, cara, se eu não me engano, o Bitcoin já morreu aí pelas contas, e o pessoal já fez até as contas, se eu não me engano, foram 433 vezes que o Bitcoin já morreu nessa história, né? E agora, essa a vez 433, né? Mas, enfim, muito se difunde isso aí, né? E hoje eu falei na sala ao vivo, mostrei no gráfico lá. O pessoal acha que agora vai cair. E teve uma frase que me pegou um pensamento, né? Eu estava vendo uma live do Augusto, né? Do Bax, e ele falou uma coisa que é fato, né, cara? O pessoal que estava lá esperando, quando estava lá oscilando entre 40 mil, aquela faixa de preço lá, estava lá, não, tá caro ainda, vai cair mais. Quando chegar lá nos 20 eu compro. Cara, pode ter certeza, de 10 que falaram isso, se tiver 2, 3 aí comprando nessa faixa de preço que tá agora, é muito. Porque pouquíssimos têm estômago, né, para comprar, vendo o troço derretendo aí 20, 30% aí, o cara, eu vou comprar agora, tá bom, eu vou comprar agora, tá? Mas é uma frase que eu insisto em falar para vocês, né? O plantio será longo, pessoal. A gente pode ter aí até 2024 aí de quedas, algumas altas aí, né? Que é natural da movimentação do preço, né? Algumas altas aí para o preço continuar caindo, né? Então a gente vai entrar aí num período de acumulação aí, né? De capitulação, tá? Período de capitulação ali, que é o que antecede, né, o novo ciclo de alta. É isso aí que vai acontecer, O que, né? que é o período de capitulação? Acumulação, eu entendo. O que seria isso? O período de capitulação? Isso aí tá no gráfico Essa é novidade para mim. Psicologia do mercado, tá? Aquele de ciclos do mercado. A gente tem ali, se tu quiser até compartilhar minha tela que eu trago. Esse termo eu nunca ouvi. Eu já ouvi, claro, acumulação, mas capitulação eu não ouvi. Explica para nós. E eu quero mostrar aqui o preço médio, né? Nosso, Bitcoin, Ethereum. Vamos aportar já, Felipão. No meu ponto de vista, tá? A gente tá nesse período aqui de capitulação, que é onde o pessoal aí vai saindo do mercado, né? A gente já passou do pânico, então a gente está entrando agora nesse período aqui de capitulação, tá? Então a gente pode ver um pouco mais de queda aí, que seria a fase de depressão, tá? Para depois reiniciar o ciclo, né? Onde ele sai daqui, né? E volta aqui para o início, né? A gente vê aquele descrença, tá? Isso aqui é a descrença, né? O pessoal aqui entra numa fase de, depois quando reinicia a alta, entra na fase de descrença, tá? Que é esse disbelief, e não acredita que isso aqui vai ser uma nova alta, né? Mas a gente vê, né, o gráfico se movimentando cada vez mais para cima, né? Até voltar às frases de otimismo, crença, depois euforia, né? Depois a gente retoma lá a complacência, a ansiedade, né? E refaz todo o ciclo novamente. Então, no meu ponto de vista, né, como analista aí, como alguém que já passou por esse período aí no mercado de cripto, a gente está aqui nesse período, tá, de capitulação, tá? Que é esse interessante. Aqui de baixo, tá? Isso pode ficar bastante tempo, né, Decarli? Pode. Assim, ó, a gente tem, eu até tenho um outro, deixa eu trazer aqui, ciclo de adoção tecnológica, que foi tá, o post que eu fiz lá no nosso Instagram. Isso aqui é o ciclo de adoção tecnológica. Então, isso aqui eu ouvi falar a primeira vez daquele evento lá no Crypto Minds. Mas a gente ainda não estava em bear market confirmado e tal, então a gente ainda estava meio jogado para trás nessa história, mas
o Orlando Telles, né? Eu chamo ele de menino prodígio. O cara tem 20 anos, o cara tem um cérebro que, meu Deus do céu, o cara entende tudo de mercado, né? De mercado, principalmente mercado cripto. Ele é um analista, ele é fundamentalista, né? Ele estuda muitos projetos. E ele trouxe isso aqui para nós lá no evento, né? Então, ele falou que a gente poderia, né, estar se aproximando dessa fase aqui, né? Para quem não sabe, né, isso aqui é um ciclo de adoção de novos produtos pelos consumidores. Ou seja, quando a gente teve adoção de novos produtos, seja ele, a gente passou por isso na implementação dos telefones, depois na tecnologia, quando começou a utilizar o celular, quando a gente começou a utilizar os carros, né, quando a gente começou a utilizar, deixa eu ver o que mais, a internet, né? Essas novas tecnologias que vêm surgindo, elas passam, né, por esse ciclo de adoção. Então, a gente não é um entusiasta, né? Tanto entusiastas como visionários, eles são, né, caracterizados pelos early adopters, né, que são o pessoal, né, que a vanguarda desses novos que ciclos. acreditou, tá? desde o início também, né? A gente não é um entusiasta, né? A gente não pegou lá no início, lá quando o Bitcoin valia centavos e tudo mais. A gente já pegou aqui nesse ciclo dos visionários. O que vem logo após, né, essa parte dos visionários? Há um abismo, tá? Isso aqui é natural ocorrer em todos esses ciclos de novas tecnologias, né, que vêm sendo implementadas no mundo, né, a nível global. Isso aí não foi eu que inventei, né? Isso aí já é um... Esse gráfico existe uma adaptação aí. O original, o abismo não é bem assim. Ele não Ele é bem tem assim. várias etapas. E aí um analista no Twitter, né, um analista gringo, ele nos trouxe, né, uma adaptação da adaptação, né, dessa visão dele no gráfico do Bitcoin, tá? Uhum. De novo, né, o período do pessoal que foi a inovação, né, os early adopters, né, aqui nós, né, entramos aqui nesse ciclo aqui de mercado, tá? E aparentemente a gente teria agora a fase do abismo, né, que está caracterizada aqui nesse range vermelho aqui, ó, que a gente pode ver aqui, a gente pode estar entrando nessa parte desse range vermelho. Então a gente tem, né, todo um cenário macroeconômico aí que não está favorável, né? Eu venho batendo muito nessa tecla aí. Amanhã tem nova reunião do Federal Reserve, né? Se eu não me engano, a taxa de juros que vinha sendo proposta ali de um aumento de mais 0,25 não vai ocorrer, ela vai ser ainda maior, vai ser de 0,5 pontos percentuais, tá? Assim como foi na última, se não me engano, foi de 0,5%, né? O aumento da taxa de juros. Então a gente está meio que, não digo à mercê, tá? Porque hoje a gente vê no mercado cripto tem muito capital institucional entrando, assim como eu estou analisando através da Glassnode, né, que os principais ETFs aí, né, principalmente o Purpose, né, que é o principal ETF hoje de Bitcoin, né, que é o ETF canadense lá. Cara, ontem eles fizeram uma compra massiva de Bitcoin, foi a maior compra da história do ETF, desde que eles iniciaram esse ETF canadense aí, foi a maior compra que eles já fizeram. Ou seja, os caras ainda acreditam, né? Acreditam no potencial do Bitcoin e continuam comprando, né? A MicroStrategy também, lá do Michael Saylor, né? Que era um banqueiro muito famoso aí dos grandes bancos. Ele hoje tem essa MicroStrategy aí, que é uma empresa especializada num fundo também de Bitcoin para grandes investidores, né? Ou seja, só entra lá gente que tem muita grana, né, para investir em Bitcoin. E eles também estão fazendo uma compra massiva nesses níveis de preço, ou seja, a gente, né, deve ter uma barreira muito grande de preço, agora falando do gráfico, né? Deve ter aí uma barreira muito grande nessa faixa de preço atual que nós estamos aqui, tá? Que nós estamos aqui entre 20 e 22 mil dólares, tem uma barreira muito grande de preço, mas isso aí não vai impedir, né, que o preço venha dar mais uma estocada lá para baixo, talvez aqui por 17, no range de 17 a 19 mil dólares, tá? O que a gente vai fazer? Vai comprar, meter marcha na compra, né? Eu quero ver se der uma lateralizada boa aí. Uma coisa que eu trouxe hoje na sala ao vivo, que eu também não falei, é interessante o pessoal que está assistindo a live, né? Pegar essa visão aqui sobre o gráfico de 12 meses do Bitcoin, tá? O gráfico anual do Bitcoin. O que a gente vê aqui, ó? Um engolfo de baixa.
Lógico, falta muito para terminar o ano, né? Pode gerar um baita de um pavio aqui ainda que descaracteriza totalmente. Mas até o momento isso aqui é um candle de engolfo de baixa, né? E o que precede o engolfo de baixa é um novo candle baixista, né? Ou seja, vamos supor que a gente chegue em dezembro lá com um candle, né? Eu não estou prevendo o futuro, né, pessoal? Estou apenas lendo o que o gráfico está me dizendo. Então, com um candle de engolfo de baixa, pode sinalizar que em 2023 a gente ainda vai ter quedas. Obviamente não quedas, né, como um candle enorme desse aqui, que está desvalorizando até o momento aí 50% do preço do Bitcoin, mas a gente pode sim ter um novo candle vermelho aí durante o ano de 2023. Cara, se isso aí se confirmar, eu quero ver se eu chego aí a um Bitcoin inteiro até a próxima Bull Run. Vou trabalhar muito para que isso aí aconteça. Né? E Felipe, esse candle que você mostrou é o que é anual, é isso? Aquilo ali Anual. é esse ano ainda, então tem 6 meses ainda para rolar, é isso? Tem água para rolar. Isso aqui foi um insight que me veio, fui dar uma olhada, tá? Isso aí nunca aconteceu na história do Bitcoin, se a gente for ver, nunca aconteceu, tá? E o Bitcoin, né, se a gente pegar aquele gráfico BLX lá, que é o gráfico total do Bitcoin, ele vem numa simetria aí, né, numa alta assim, ó, sem parar, né, desde que ele foi criado, olha isso. É um negócio assim, ó, é fora de série, né? É fora de série. Então, por isso que eu trouxe, né, aquela imagem lá, pô, fechou aqui, mas aquela imagem do abismo, né? Tá aqui. Porque eu acho que a gente pode sim estar se aproximando dessa fase aqui, desse ciclo de adoção, né, das criptos. A gente pode estar se aproximando aqui do abismo, né? E depois, né, hoje o número de pessoas aí que conhece cripto aí, se comparado à população global aí, é muito pequeno, né? Então, a gente vai se beneficiar, acredito que no curto, médio prazo, de uma forma pequena, assim, comparado ao que eu anseio para daqui 10, 20 anos, né? Porque eu não pretendo me desfazer dos meus bitcoins em hipótese alguma. Então, eu já fico imaginando quanto que vai valer esse negócio chamado Bitcoin daqui, cara, 15, 20 anos. Aí vai ser um negócio estratosférico, né? E eu falo, não canso de falar, né? Quem não entrar no mercado agora, é a mesma coisa, pessoal, de quem entrou aqui, ó. Vamos usar esse gráfico aqui que tem o total, né? A gente ignora esse toque que ele teve nessa LTB, que foi o crash do Covid, né, em março de 2020. Mas é aquela mesma história do pessoal que estava entrando aqui, ó. Imagina o medo, né? Depois do mercado perder, vamos ver quanto que ele tinha perdido aqui, ó, do topo. Ele chegou a perder aí quase 85% do valor. Imagina como é que não tava as cuecas, né, dos caras, dos investidores nesse momento aí. Quem é que ia querer comprar aqui? Os caras, cara, é só quem acredita muito nos fundamentos do Bitcoin, acredita na tecnologia do Bitcoin aqui, né, na proposta, né, que para que ele foi criado, né? E pô, depois conseguiu surfar aí, né, uma alta aí de 2.000% até o topo, né? Que a gente teve de 69 mil dólares, isso que ele nem foi no topo do canal, né? Isso aqui é aquele estudo que eu mostrei lá no presencial, né? Lembra? Então a gente está vivenciando isso aí novamente, né, pessoal? A gente já perdeu aí do topo até agora 66%, tá? E é uma característica do Bitcoin, né? Nos outros ciclos ele sempre perde aí entre 80% e 90% do valor. Então, por isso que eu ainda acho que a gente tem um pouco mais de espaço aí para cair mais um pouco aí, tá? A gente tem a máxima do ciclo anterior ali nos 19 mil dólares, né? Então, eu acredito aí que a gente possa se aproximar desse range aí de 20, 22, talvez até 19 mil dólares aí, e depois, né, lateralização eterna aí, até a gente ver o mercado se restabelecendo, né? A gente vai ver como que em setembro, né, o Federal Reserve vai dar uma freada, né, nesse aumento da taxa de juros para avaliar se o que eles aumentaram até o momento foi eficaz, teve algum, né? Lógico que é um curto espaço de tempo, né? Mas os caras não dão bola fora, com certeza, né? Eles vão fazer uma avaliação para ver os reflexos, né, que o aumento da taxa de juros tem causado aí no cenário macroeconômico, né, no mundo todo, ver se realmente está fazendo sentido isso, ou se eles vão ter que pesar mais a mão, ou se eles vão deixar uma coisa mais branda, né? Então, para setembro aí, eu acredito que a gente possa ver um pequeno respiro aí no mercado, né? Talvez aquela correção
né? Mas, que nem eu sempre falo, não vamos se empolgar, porque com certeza pode vir mais queda aí pela frente, né? E a grande oportunidade aí de quem tem dinheiro em caixa aí, tá comprando, né, mais bitcoins aí, acumulando para o longo prazo. Perfeito, Felipão, sempre muito profundo nas suas análises, nos seus comentários, isso é maravilhoso para quem nos assiste. Quem tiver dúvida, já sabe, quem está assistindo, manda bala, quem está assistindo a Esquadra, esse é um conteúdo exclusivo para você. Felipe, eu vou entrar então aqui na Binance, na corretora da qual a gente tem essa carteira compartilhada, que a gente usa o método Flow de Cripto desde o início. Antes, eu vou mostrar o nosso portfólio, como anda a nossa carteira. Vou compartilhar minha tela agora com você. Deem uma olhada, então. Agora sim. Estamos com um acumulado de $426. Perceba que essa linha é linda de ver. Por que ela é linda de ver? Porque ela só vai para cima. Olha só, perceba aqui, ó, ela só vai subindo, subindo. Teve uma queda, mas ela sobe. Teve uma queda, a gente continua para cima. Quando a gente começou aqui, para os dias atuais. Olha só, por que isso? Porque a gente aporta toda semana com regularidade, independente do movimento do preço. Isso é muito importante. Vamos atentar a isso aqui, ó, ao preço médio do Bitcoin. Qual o preço médio que nós temos agora? Então, falando aqui, ó, pessoal, 37. Deixa eu anotar. Vou anotar aqui, ó. Anota para a gente fazer um... Pô, teve uma queda expressiva, né? A gente tá sendo cotado aí agora, nesse momento, ó, 22,277. Deve dar uma baixada boa. Ó, eu vou colocar o Ethereum a $2.000, 294. Esse é o nosso preço médio, tá? Em Bitcoin, $37.000, e em Ethereum, 2.294, certo? Vou deixar aqui, daqui a pouco a gente volta. Então a gente vai agora na Binance fazer o nosso aporte. A gente sempre faz R$250 por semana, tá? Eu vou remover minha tela aqui, só para não gerar meus dados pessoais aqui, né? Nesse mundo digital. E outro detalhe, eu tinha te comentado a gente comprar hoje, fazer Bitcoin e Ethereum. Hoje vamos fazer Bitcoin, aproveitar essa queda monstruosa e vamos comprar full em Bitcoin. Porque assim, ainda a tendência, eu tava olhando agora aqui o gráfico Ethereum / Bitcoin, né? Ele continua em queda. Então a tendência é o Ethereum ele perder valor frente ao Bitcoin. Então vamos trabalhar em baixar o nosso preço médio no Bitcoin e depois quando a gente vê uma simetria melhor, a gente entra em Ethereum com o nosso aporte. Maravilha. Então a gente vai fazer um depósito em cripto, certo, Felipão? Isso aí. Só me confirma se o endereço aí tá. Deixa eu ver aqui. Final 8642, seria isso? Isso aí. Início 0x74. Certo, exatamente. Beleza, então. Exactly. Vamos mandar 48 doletas, o dólar tá decolando aí, né? Verdade. Aí, deixa eu ver, depois agora eu vou esperar, né? Tu vai mandar para cá, vai aparecer aqui para mim. Quando aparecer, a gente faz a conversão. Certo, Decarli? Certíssimo. Maravilha. E para você que ainda está com medo, está com medinho de investir em cripto, nessas horas aí o pessoal treme na base, né, cara? Cara, é até engraçado, assim, de ver, porque tem amigos pessoais meus que falavam isso, né? Quando o Augusto falou isso aí numa live, cara, eu ia gravar e mandar pro... Eu tenho um grupo com 2 amigos lá, amigos de muito tempo, né? E o pessoal falava, eles estavam nessa tese aí de que não, agora tá caro. Quando bater lá nos 20 mil, eu vou encher o carrinho, né? Vou comprar muito. Aí ontem, né, um deles, inclusive, ontem de madrugada, mandou uma mensagem assim, e aí estão comprando já? Eu disse, cara, eu zerei o que eu tinha de dólar na corretora, eu zerei ontem, né? Eu comprei assim, com força ontem mesmo. E aí um deles, assim, disse, pois vou dar uma esperada aí para ver. Cara, o pessoal, quem não tá acostumado com essa volatilidade aí é natural, né? A gente não pode... Eu tô rindo porque eu já passei por isso, mas eu entendo. Eu super entendo porque, né, justamente pelo fato de eu já ter passado por isso aí, é uma coisa complicada ali, pô, tu vê teu patrimônio derreter 80%, 90%, cara, o cara tem que ter estômago, meu. Tem que ter estômago para sobreviver a isso aí. Mas
de novo aquela velha frase, né, pessoal? Colheita lá adiante vai ser farta, escutem o que eu tô falando para vocês, tá? Quem puder acumular aí, lógico, mantendo a diversificação, né? Mantendo aquele método, fazendo o balanceamento correto, né? O que é para cripto é para cripto, o que é carteira da liberdade é carteira da liberdade, né? Não extrapolem, não saiam do gerenciamento de risco que a gente criou com muito trabalho, a gente passou para criar um método aí para vocês, né? E contemplar isso tudo dentro de um pacote só, né? Que é a nossa, né, a busca pela nossa liberdade financeira, geográfica e de tempo. Então, utilizem isso a favor de vocês aí, com certeza todo mundo vai colher bons frutos aí no futuro. Perfeito, Filipão. Será que já bateu? Vamos dar uma olhada? Já saiu da minha carteira. Opa! Será que perdeu no meio do caminho? Não, brincadeira. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. Só uma dúvida, quando eu transfiro BRL, que no caso são reais, para minha conta na Binance, passo para BUSDT. BUSDT? É BUSD, eu acho que é. Cuidado com esse T aí, né? Cuidado com esse T. Nem existe porque isso aqui. Teria o B, teria o SDT, né? Tem o seu, sem o B, né? O SDT tem. O SDT. Cuidado com o SDT. Por orientação de vocês, ao invés de fazer a conversão direta a dólar, qual a diferença? Filipão, quer explicar aí? Deixa eu ver se eu entendi, né? Quando eu transfiro BRL para minha conta, eu passo para BUSD. Quando eu, ao invés de fazer... Na verdade, Tamires, assim, ó, tu não consegue fazer uma conversão direta para dólar, né? Lá dentro da corretora. Todos os dólares lá, eles são dólares digitais, tá? Seja ele BUSD, USDC, USDT, tem o dólar, tem o DAI também, que é um outro dólar lá, tem diversos. Todos eles são dólares digitais. Tu não tem, a não ser que tu vá numa casa de câmbio com um valor em reais, e tem também algumas plataformas, se não me engano, aquela, acho que é Nômade, né, Felipe? Tu deve saber, não tem aquela, sei. Tem uma plataforma que é tipo uma corretora Mais ali. Transfer? Não. Tem uma série assim, também tem corretoras de Forex, que tem gente que usa, desligou o microfone, tem gente que usa, né, corretoras estrangeiras para mandar reais e transformar em dólares e pegar aí uma valorização, né? Mas nós, dentro de corretoras de cripto, a gente não tem, tá? Se eu não me engano, só a KuCoin, que é uma corretora bem meia boca, bem ruim mesmo, ela tem a conversão direta para dólar, para o USD, tá? O dólar mesmo, tá? O dólar fiduciário. No nosso caso, a gente está fazendo uma transferência para um ativo digital pareado ao dólar, seja ele o BUSD. Quem quiser utilizar outro também, pode utilizar o SDC, que é o SD Coin, né? Que é um outro dólar com lastro ali comprovado e tudo mais, sem problema nenhum, né? Não utilizem o SDT, tá, pessoal? O dólar Tether aí tem um grande problema aí com lastros, a comprovação dos lastros dele. Perfeito. Ô Felipe, agora tem um detalhe, né? A gente, quando manda BRL, ou seja, faz um Pix lá para a Binance, manda BRL, a gente não consegue converter BRL em algumas moedas, em alguns criptoativos, mas Bitcoin com certeza consegue. Não é isso, Bitcoin, Felipe? sim, e consegue. Aí, Tamires, por exemplo, se você vai transformar seus reais em Bitcoin, você não precisa e nem deve transformá-lo em BUSD. Você vai transformar direto os seus reais em Bitcoin, diretamente, né? Hoje não está fazendo sentido fazer essa transação, apesar dela ser de graça, né? Até um tempo atrás, aí, quando o dólar estava lá na casa dos R$4 ali, e eu estava fazendo isso, eu inclusive comentei, né, que seria interessante para quem tem dinheiro parado, né, reais parado lá na Binance, converte para dólar, que, pô, hoje o dólar tá lá já... Não, sim, mas aí é outra coisa que a gente está falando agora. Aí a gente está falando de uma estratégia de dolarizar, de deixar dinheiro em caixa, né? Ao invés de deixar dinheiro em caixa, em reais, deixa em dólar. Aí tu pega teu BRL e transforma em BUSD. Mas se você vai fazer seu aporte, né, em BRL e vai transformar em Bitcoin, não precisa fazer esse meio de campo aí. Certo? Beleza. Isso, correto. Ô, Filipão, e tem um detalhe muito interessante aqui na carteira que eu estou vendo agora. Eu acho que é super interessante. Nós temos, olha aqui, ó, em BUSD entrou 48, mas a gente tinha uns 60 em caixa. E aí, 110 doletas em Bitcoin? Vamos botar todo o caixa em Bitcoin? Vamos, né? Toca a ficha. Coisa, eu gosto dele aí, tá vendo? Vamos cara, então esse, botar esse preço aí a gente nem pensa, em Bitcoin, né? A gente nem pensa.
Anotou aí o preço médio, né? Para nós ver como é que Anotei. vai ficar. Ó, vou colocar o máximo que a gente tem em BUSD para Bitcoin. Ah, então vão ser $110, aproximadamente R$500, né? A mais um pouco. Já estou entrando aqui no nosso portfólio, já vou tirar então esses BUSD que a gente tinha disponível aqui. Pô, se você já inclui aí, daqui a pouquinho mostro o preço médio novo, atualizado, né? Dá um zoom. Vai lá olhar nosso preço médio agora. Olha, vamos lá. Deixa eu abrir então. O Filipão já atualizou, já está aqui no nosso... Deixa eu dar uma atualizada na página. CoinMarketCap é o site que a gente utiliza para controlar nosso portfólio. Tchararã, vamos ver, já está em dólar. Tá lá. O nosso preço médio agora está em $30 mil, certo, Filipão? Isso aí. Ele estava em... Ó, vamos mostrar aqui, ó. Só para vocês verem. Esse aqui era o preço antigo. Aqui, ó. $37 mil que a gente anotou. Agora está em $30 mil. Então, tudo que chegar... o Bitcoin bateu em $30 mil, a gente já está num 0 a 0, digamos assim. Acima de $30 mil, a gente está performando positivo. Lembrando que isso é variação de preço. A gente só ganha ou perde quando realiza. Botem isso na cabeça de vocês. E a nossa intenção não é realizar. Não é realizar. Bitcoin e Ethereum é acumular patrimônio seguindo o nosso método. Certo? Certo, De Carli? Não, e a gente utiliza meio que como parâmetro ali, né? Bastante gente até faz isso aí, né? Para fazer. Quem vem acumulando já bitcoins, quem é mais recente no mercado, tá aí comprando bitcoins. Teve um monte de gente que comprou, inclusive alunos nossos, né? Compraram topo lá, né? Compraram bitcoin a 60, 50 e poucos mil dólares lá. Então, o interessante é nessa fase aqui, cara, trabalhar ao máximo, gerar combustível e comprar para no mínimo conseguir. A gente já chegou ali num patamar, né? De que caso o Bitcoin, no mínimo, ele batendo a máxima histórica, tá? A máxima sim, já dobra, e ele batendo, né? A gente já dobrou o capital. Já Exato. dobrou o capital. Então, o interessante, né, para o pessoal que está ainda aí com o seu preço médio acima dos 30 mil, gerar combustível, trabalhar para baixar esse preço médio, pessoal. Que aí, cara, isso aí é facinho do Bitcoin bater a máxima histórica. Ele batendo já dobrou o capital. Então, imagina, a gente tendo aí uma simetria, né? Só para vocês terem um exemplo, né? O meu preço médio do Ethereum ontem ele baixou para mil. Eu fechei aqui o CoinMarketCap, eu troquei a conta. Mas tá lá no 1.600 e poucos dólares. Cara, ele tá valendo hoje 1.200. Isso. Não, aqui, ó, o nosso tá 2.200. Tá marcado aqui, ó, 1.445. É o meu novo preço médio de Ethereum. Se ele chegar na máxima histórica aí, eu já faço 2 vezes o meu capital. Qual que é a máxima histórica do Ethereum? É 4.855. Legal. Filipão, então, cara, eu acho que foi mais uma live enriquecedora, né? Muito além do aporte. Você trouxe vários insights gráficos. Eu acho que quem ainda não assistiu deveria. E, enfim, a gente já mandou esse conteúdo, esses links lá nos nossos grupos. Para quem nos acompanhou, agradeço a audiência, a interação. E esse foi o 17º aporte, né? Nos vemos no 18º. Certo, Filipão? Tem algo a acrescentar? Acho que você falou bastante, né? Já. E tem 50, vídeo novo lá, né? Tem vídeo novo lá, bem interessante lá sobre o cenário macro, né? Sobre o cenário macroeconômico. Aí trouxe até uns insights aí sobre. Até uma aula de história tem lá no vídeo, né? Sobre a era vitoriana. Eu não assisti, eu vou assistir. A era vitoriana lá. Isso. Opa! Tem. Um pouquinho lá, eu era meio mais ou meia boca, aluno meia boca em história, né? Mas o que eu lembrava ali com a ajuda do tio Google, ali, eu consegui trazer alguns insights ali. Né, para falar um pouco sobre o petróleo, né, a importância do preço do petróleo. É um gráfico, hoje eu falei isso aí na sala ao vivo, né, é um gráfico que agora eu estou acompanhando mais de perto ali por N motivos, né, e tá lá, os motivos estão no vídeo, então assistam. Maravilha. Assistam que a gente vai meter marcha aí, pessoal. Vamos rumo à liberdade financeira. De forma exponencial, através da Flood Crypto. É isso, De Carli, grazie, Tamires, a todos que estiveram conosco e quem vai assistir depois. Um abraço, até o próximo aporte. Valeu, tchau.